Olá, salve, salve! Band Mulher começando ao vivo nesta segunda-feira. Tudo bem com você? Como é que foi de final de semana? Tudo certo? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Band Mulher. Aqui você é convidado não só a assistir, mas também a participar, fazer esse programa junto comigo, mandando a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Anote aí, 71999719009. Manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher, me diz de onde você fala, que eu quero te conhecer e vou colocar sua foto aqui na tela da Band. Lembrando que estamos ao vivo também na internet, no Facebook, no YouTube e no Instagram da Band Bahia, @Band Bahia. Aproveita e segue lá, tá bom? Segunda-feira é dia de Simplificando com Clara Corrêa. Veja ainda as novidades preparadas para o Festival da Primavera, que acontece este mês aqui em Salvador. E aqui no Band Mulher a gente sempre fala de um assunto diferente. E tem conversas que sempre rendem muito, porque despertam muitas questões, medos, incertezas. E a gente tem falado bastante do tema separação. E hoje o nosso assunto é quando o casal que está separando tem filhos, que aí exige de fato um cuidado maior. Afinal, existe ex-marido, ex-mulher, mas mãe e pai é para sempre. Portanto, vamos tirar todas as dúvidas hoje aqui no programa. Você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que aqui no estúdio eu recebo a advogada Paula Faria. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Joia, boa tarde. Bem-vinda. Aqui com a gente também a psicóloga Lúcia Rocha. Oi, Lúcia, tudo bom? Oi, tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Há também a advogada Lisandra Oliveira, também a nossa convidada. Oi, Lisandra, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia. Bem-vinda. E a jornalista Juliana Santana também está aqui com a gente. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Sejam todas muito bem-vindas para a gente falar sobre esse assunto que, como eu comecei ali dizendo, de fato é um assunto muito delicado, né? Separação já é um momento muito complicado na maioria das vezes. Quando envolve filho, aí a situação pode ficar um pouco mais complicada e com certeza exige mais cuidado, né? Aí eu queria já começar com a nossa psicóloga, Lúcia, porque como eu disse, existe ex-marido, ex-mulher, mas pai e mãe é para sempre e essas responsabilidades têm que ser muito claras, né? Sim, é importante que o casal, quando entre nesse processo, né, do divórcio, que entenda que filhos, eles precisam de uma atenção diferenciada, as crianças e adolescentes. A gente pensa apenas, a princípio a gente pensa nas crianças, né? Mas os adolescentes também, é uma fase que eles enfrentam uma situação em que está, querendo ou não, chocando com o que eles estão vivenciando emocionalmente, hormonalmente. Então é importante que a gente dê, né, esse olhar diferenciado também. Mas na infância é importante que a gente dê quando é criança ainda, né? Quando esse filho é pequeno. Exato. Já quando ele é adolescente também tem que ter cuidado, mas aí a forma de abordar aquela situação já é um pouco diferente, porque esse adolescente já tem noção do que está acontecendo, já tem um pouco de né? maturidade, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, num casal que briga muito, que está sempre em discórdia na frente dos filhos, né? Esse casal que todo mundo fala, não, o que importa é ficar junto para sempre. Nessa situação, essa vida aí, né, dessa família é muito mais prejudicada quando juntos para essa criança, traz muito mais prejuízos do que de fato se houver essa separação, né? É importante que a gente atente ao fato de que normalmente o casal, quando chega ao processo do desvínculo de fato, já vem passando por um processo gradativo desse desvínculo, né? Sim. E muito pior ficar realmente junto, porque os filhos adoecem, eles se tornam sintomas dessa relação que já vem num processo, né, vou dizer, de degradação. Sim, é um ambiente que pode ser muito prejudicial para toda a família, né? Com certeza. Todos envolvidos aí na família. Com certeza. Paula Faria, advogada de família, está aqui com a gente. Paula, o que é que diz a lei num divórcio, numa separação, quando envolve filhos? Olha, é bom que todos tenham ciência, principalmente as mulheres, para que não exista aquela situação, a lei não ampara a dissolução de forma agressiva. Como a psicóloga falou, e a lei fala disso também, a guarda compartilhada, que hoje é uma regra, né? Deve-se estimular essa guarda compartilhada. Ela busca o equilíbrio. A lei está ali querendo buscar o equilíbrio dessa relação. O divórcio, como Pamela estava abordando aqui no início,
dissolve a relação entre a mulher e o homem, mas não entre os filhos. Então, a lei, ela vem e traz isso sim. Ela quer que haja um equilíbrio na convivência, um equilíbrio nas relações desse pai com este filho, desta mãe com este filho, nas decisões, nas informações, para que não desencadeie aí uma situação que venha gerar uma alienação parental, que a gente vê comumente acontecendo. Então, a lei protege sim, não existe aquela história de a mulher vai abandonar o lar e vai perder, não existe essa história. Você vai cuidar de várias fases, a lei traz isso, protege a mulher, protege os filhos, né? E você pode fazer de forma separada, desvinculada, um divórcio, a guarda, os alimentos, a pensão sua da mulher. São coisas que podem ser tratadas separadamente? Pode ser tratada separadamente. Entendi. O que é mais urgente, inclusive, pode ser trazido de forma no início do processo, que se chama liminarmente, né? Então, tudo isso traz a possibilidade de proteção para a criança, para o adolescente, para essa mulher. Por exemplo, eu estou começando no meu processo de separação, mas eu já quero decidir ali a questão da pensão, que é uma coisa que me aflige muito, né? Como é que eu vou sobreviver aí? Essa mulher, por exemplo, que está pedindo essa separação, como é que eu vou sair de casa quando é o marido que mantém a casa toda? Então, eu quero resolver a pensão. Eu posso antecipar esse assunto pensão, colocar logo no início do processo? Pode, sim. Na verdade, a lei de alimentos, ela trata sobre essa questão e antes mesmo de marcar a primeira audiência de conciliação ou mediação, que agora é obrigatório desde 2015, com o novo Código de Processo Civil, você tem essa obrigatoriedade, o juiz tem essa obrigatoriedade de conceder ou apreciar essa tutela no início do processo, para já deixar ali definido a pensão alimentícia dos menores. Sim. E se a mulher também tiver os requisitos necessários, ela também terá o direito de receber essa pensão alimentícia. Muito bem. Então, logo Lisandra, a guarda compartilhada é o mais indicado? Certamente, o nosso ordenamento, desde 2014, com a lei específica que é 13.058, ela vem trazendo a guarda compartilhada como sendo um modelo mesmo, né? Sim. Apenas se o genitor, no caso o pai ou a mãe, entenderem que não querem essa guarda, é uma coisa rara até de acontecer, é que não será deferida, ou em casos específicos, muito específicos, quando de repente possa haver algum tipo de violência, etc. Mas a guarda compartilhada, ela é, vamos dizer assim, obrigatória hoje. Ela é a regra. Entendi. Juliana Santana é jornalista e ela veio hoje compartilhar a sua história aqui com a gente, que é um pouco incomum, né, Juliana? Juliana é filha de pais separados. Quantos anos você tinha quando seus pais se separaram, Juliana? 6 anos. 6 anos de idade. Anos. Você lembra desse momento? Eu lembro com bastante clareza do cuidado que meu pai teve, inclusive, comigo, né? Ele me colocou na casa de uma vizinha para poder resolver essa questão da saída mesmo dele com minha mãe, né? Para eu não vivenciar mais esse conflito, na verdade. Lembro dele me dizendo muito cuidado, e eu disse para ele que ele ficasse tranquilo, que mais um pouquinho para frente eu ia ficar com ele, e foi o que aconteceu. Você desde sempre estava decidida que você queria ficar com seu pai? Desde sempre. E como é que a família tratou desse assunto? Porque o comum, não digo nem normal, porque eu acho assim, não existe normalidade, mas o comum é que essa criança escolha ficar com a mãe. Sim. E você escolheu ficar com seu pai. Como é que foi tratado isso ali com a sua família? Teve alguma conversa entre vocês três? Como é que foi essa abordagem? Não, nunca houve essa conversa, na verdade. Essa definição partiu muito assim de mim mesmo. Nunca houve uma disputa de meu pai e de minha mãe pela minha guarda ou por ficar comigo, que às vezes eu percebo muito assim em algumas situações que eu já ouvi, que o filho acaba sendo competido, né, entre os pais. Não houve isso comigo. O que houve foi realmente a afinidade que eu tinha com meu pai e que me conduziu. Eu tinha uma relação muito carinhosa, muito amorosa com ele, e a vontade que eu tinha era de estar mesmo com ele, né? Mas entendia que naquele momento não tinha condição, né? Um momento de rompimento, apesar de ter apenas 6 anos de idade, eu já demonstrei para ele isso. Eu disse: não, meu pai, fique tranquilo que em breve eu vou ficar com você. E foi assim, eu fiquei com minha mãe, né, com ela até os 13, e aí aos 13 eu tive um episódio com ela. E eu tomei a decisão, liguei para meu pai e falei para ele que eu precisava que ele me tirasse. Meu pai, agora é sua vez. É sua vez, momento Vem me buscar. Momento papo. É interessante, né, porque inclusive existem casos como esse, né, e assim, não entrando na história da Juliana, mas assim, não quer dizer que escolhi ficar com meu pai, então minha mãe é ruim. Eu escolhi ficar com minha mãe, então meu pai é ruim. Então essa escolha, em algum momento, ela tem que acontecer quando acontece a separação, né, e a gente tem que ter maturidade para entender
os motivos de cada um, as vontades e os desejos de cada um. Na verdade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem, a sua foto também para o nosso WhatsApp, nesse número que aparece já, ó, aí na sua tela. Cadê? Aqui, agora, nesse número aí de WhatsApp que está aparecendo na sua tela, tá bom? Agora, olha só, de 14 a 29 de setembro acontece o Festival da Primavera em Salvador. A Prefeitura anunciou as novidades em uma coletiva de imprensa agora de manhã. A repórter Júlia Sarmento traz as informações pra gente. Olá, Pamela, muito boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Band Mulher. A gente fala aqui do Teatro Gregório de Matos, onde nesta manhã o prefeito Assemineto e outros componentes, né, da prefeitura apresentaram a programação do Festival da Primavera e também o novo projeto da prefeitura, que é o hashtag Vem Pro Centro. A gente nesse momento faz um convite a que principalmente os baianos possam ocupar o centro. Nós vamos oferecer a partir de agora uma série de atividades culturais, musicais, esportivas. A nossa ideia é dar vida ao Centro Histórico de Salvador. E é por isso que a gente aproveita para, ao lado do Vem Pro Centro, lançar o Festival da Primavera. E esse ano o palco principal do Festival da Primavera vai ser o Centro Histórico de Salvador, vai ser a região do comércio, e as pessoas que vierem para cá já vão poder desfrutar de um ambiente com mais cores, com mais vida e com a presença, né, de uma série de equipamentos e de serviços que vão atrair, sem dúvida alguma, de maneira permanente, ao longo do ano inteiro, as pessoas para o Centro Histórico de Salvador. O Festival da Primavera, que começa já a partir deste final de semana e vai até o dia 29, né, de setembro, com diversas atrações, incluindo a Maratona Salvador. Também tem shows pelo Rio Vermelho, também nessa parte do comércio, ou seja, tem uma grande grade de programação e a gente vai apresentar todos os detalhes logo mais às 10:07 no Band Cidade. Você, claro, que acompanha o Band Mulher, também vai poder assistir e se informar. É com você, Pamela. Obrigada, Júlia. Tá aí novidades aí, o Festival da Primavera e também o evento hashtag Vem para o Centro. Agora, queria te lembrar uma coisa. Na semana passada a gente mostrou aqui uma reportagem sobre os ônibus que estão circulando já com ar-condicionado pela capital. E aí eu perguntei, né, para você que está me assistindo, que você já andou nesses ônibus que já estão climatizados, o que é que você está achando desse serviço? Continua me escrevendo, dando a sua opinião, tá bom? Pode mandar para esse mesmo número do WhatsApp aí que aparece na sua tela. Manda para mim, você que pegou o ônibus já climatizado com ar-condicionado, o que é que você está achando desse serviço? Me conta que eu quero saber, tá bom? Deixa agora eu te dar uma dica legal para você que gosta de ouvir uma boa música a qualquer momento. Já pensou em ser você a pessoa responsável por fazer a festa acontecer sem ficar dependendo daquelas caixinhas de som michuruca, sem potência? Então vou mostrar para você esse incrível produto da Oba Box, chama Oba Sound. Uma caixa de som 7.1 sem fio e com a potência para animar qualquer festa. O Oba Sound é uma solução de som completa, possui 80 watts de potência para você poder ouvir em casa ou fazer aquela festa na praia com a galera. Por ser sem fio, você pode levar para qualquer lugar e sem se preocupar em conectar na energia, já que a bateria dura até 5 horas. Ele, inclusive, vem com essa alça aqui, ó, que é para você pendurar o Oba Sound no guarda-sol, por exemplo, para não ter risco de cair água ou bebida. Ouça a rádio FM, MP3 pelo pendrive ou cartão SD, músicas via Bluetooth no celular e mais. Dá para ligar o seu violão e nas festas e usar o microfone aqui, ó, para fazer aquele show ao vivo com a turma. Aí é diversão garantida. Dá até para gravar toda a cantoria com a função de gravação. Além disso, olha que design bonito, não é verdade? É bem bonitão mesmo. Quer garantir o seu Oba Sound com a condição exclusiva? Ligue gratuitamente 0800 942 2140. Mas atenção, porque esse preço especial só será válido para quem ligar nos próximos 20 minutos. Depois disso, acabou. E tem mais. Para os primeiros 30 que ligarem, a Oba Box atendeu um pedido especial meu e garantiu uma condição de parcelamento incrível para o preço caber aí no seu bolso. Mas tem que ligar agora. 0800 942 2140. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Band Mulher vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Aproveita para mandar a sua pergunta, a sua foto, que a gente volta já já. Band Mulher está de volta e olha só, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o projeto de lei da Câmara que assegura prioridade nos processos judiciais de separação ou divórcio à mulher vítima de violência doméstica. Eu estou aqui com a Lanai Santana, que é coordenadora de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado, que vai falar um pouco sobre a importância desta medida. Tudo bem, Lanai? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Então, as mulheres que são vítimas de violência doméstica vão ter prioridade no processo
processo de separação. Por que isso é importante? Isso mesmo, esse projeto de lei 510 de 2019, ele já foi aprovado pelo Senado, vai ser sancionado pelo presidente. Ele assegura aquela mulher vítima de violência a ter prioridade nos processos de divórcio. O que quer dizer? Ainda que aquela mulher esteja em situação de violência, ainda não tenha ingressado com ação, proposto uma ação de divórcio e de dissolução de união estável, ela pode assegurar que esse divórcio seja imediato. Ou seja, a mulher que vai denunciar numa delegacia, né, especializada de atendimento à mulher, aquele policial, aquela policial, ela pode informar, deve informar que aquela mulher tem aquele direito assegurado, né, de ter o divórcio imediato. Não precisar que haja a partilha de bens, a guarda compartilhada dos filhos, então ela pode ter, no primeiro momento, o divórcio assegurado. Até porque no primeiro momento a guarda compartilhada fica muito complicado para quem está sofrendo uma violência doméstica. Como é que você vai dividir a guarda com o seu agressor? Como é que você vai se relacionar com este pai dos seus filhos, que é também o seu agressor, né? Justamente, e a gente sabe que às vezes a justiça demora, né, na tramitação desse processo. Então, para que a mulher não esteja sofrendo violência, ela não retorne para casa novamente, né? Sim. Então ela possa ter autonomia, seja financeira, autonomia de decisão, e que ela não esteja atrelada a esse vínculo familiar, essa responsabilidade familiar. Então ela pode ter o divórcio dela garantido, ainda que em outras situações ela vai discutir judicialmente, seja a guarda, seja a partilha dos bens, dentre outras. Sim. Entendi. Mas aí também entra um outro problema muito grande, que é quando essa mulher sai de casa, para onde é que ela vai, né? Se esse marido, se esse companheiro for o provedor da casa, ele que bota o dinheiro em casa, como é que ela vai fazer? Como é que acontece? Então, nós temos uma rede, né, de proteção de mulheres vítimas de violência. Essa rede funciona, a gente tem uma casa de abrigamento aqui do estado, a gente tem delegacias especializadas, a gente tem o GEDEM, né, que é um órgão ligado ao Ministério Público. Então, a gente precisa assegurar que essa mulher seja encaminhada a esses órgãos, né, a esses equipamentos públicos, para garantir que ela tenha uma melhor guarda, né, de seus filhos. Muitas vezes as mulheres que estão em situação de violência, de divórcio, ela tem seus filhos acompanhando. Então a gente precisa assegurar tanto para a mulher quanto para os menores, né, para as crianças. Para quem estiver assistindo a gente, Lanai, que está passando por uma situação de violência doméstica, o que é que você diz? Qual é o primeiro passo a dar? O primeiro passo é essa mulher procurar ajuda, seja na delegacia, quando ela for denunciar, seja no centro de referência. A gente tem aqui o Loreta Valadares, né, que é o centro especializado. A gente tem advogadas, psicóloga, assistente social, que essa mulher diz que o 180, né, que é outro mecanismo que muitas não sabem. Então, fazer essa denúncia, procurar ajuda, para que ela seja encaminhada aos órgãos realmente especializados de atendimento à mulher vítima de violência. Exatamente. É isso aí, diz que 180, você pode ir nas delegacias especializadas de atendimento à mulher ou em qualquer outra delegacia também para prestar uma queixa, certo? Se você foi vítima ou está sendo vítima de qualquer tipo de violência. Aí vale violência doméstica, violência física, mas também violência psicológica, violência patrimonial, sexual, tem várias, sexual, né? E outra coisa, ó, briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, tá? Você vizinho que ouve aí sua vizinha brigando muito com o marido e há ali uma violência, né, explícita acontecendo, alguma ação de violência, você pode também denunciar e ajudar a salvar vidas. Muito obrigada, Lanai, pelas suas informações, tá bom? Olha só, agora é hora do Simplificando, vamos rever como funciona a criação de abelhas dentro de uma cidade. Curioso, né? Vamos ver? Mel, eu quero mel de toda flor. Você com certeza conhece um melzinho desse da infância, né? Mas sabe qual é a relação deles com o que você come aí na sua casa todos os dias? As abelhas são responsáveis não só por produzir o mel, mas também por polinizar as plantas e garantir o equilíbrio da biodiversidade. E aí, vamos simplificar a nossa relação com as abelhas? Hoje a gente fala que as abelhas são consideradas um dos animais mais importantes do mundo. E não é à toa. Se a gente considerar que desde o cafezinho que a gente toma de manhã, passando por várias frutas que a gente consome durante o dia, o algodão que faz a nossa roupa, infinidade de produtos que a gente utiliza, a água que a gente consome, tudo
Enquanto isso, as abelhas, elas estão direta ou indiretamente, né, conectadas ou são responsáveis. Se a gente considerar também a cadeia alimentar que mantém as florestas, os animais frugívoros, herbívoros, dependem das plantas que são polinizadas pelas abelhas. E os carnívoros dependem dos animais que se alimentam das plantas que são polinizadas pelas abelhas. Por isso que a gente costuma dizer que se não tem abelha, não existe alimento no mundo e a vida seria muito mais difícil. Antes muitas pessoas só conheciam aquela abelha que é africanizada, né, que tem o risco de acidente. Hoje as pessoas já aprenderam a ter um amor maior pelas abelhas, porque a gente já sabe que existem espécies sem ferrão, que são nativas brasileiras. Muitas pessoas já criam, há a possibilidade de se criar até em casa. E eu queria que você me contasse de onde veio essa ideia de criar abelhas em casa. Foi um presente de aniversário que precisei dar para o companheiro. Eu fiquei saber o que dá a ele. Aí comprei a caixa lá na feirinha da UPBA com um amigo nosso. E agora nós começamos com 1 e agora já temos 5. A gente produz, tira samburá, tira própolis, tira mel. Criar num ambiente pequeno, lugar que você, né, maneja roupa. Aqui era de serviço. Então, essa experiência foi que fez a gente tentar multiplicar isso e está dando certo. Não há problema com relação a entrar no ouvido. Para entrar no ouvido não, elas sabem o caminho delas. Às vezes a gente está deitado aqui na rede e aí elas ficam assim em volta, esbarram na gente e tomam outro caminho delas. É super tranquilo. Aí, se a gente tomar as medidas preventivas, não vai acontecer acidente. Então isso que a gente precisa entender e aprender a conviver, né, com esses animais que, para mim, são os animais mais fantásticos, né, que a gente tem no planeta Terra. Mudou a visão de mundo, como a gente pode entender esse ecossistema todo. Você vê, eu tenho aqui lagartixa de estimação, passarinho que vem comer abelha, e a gente vê tudo isso em torno da gente numa área de serviço. É uma riqueza, a abelha é uma riqueza. Muito bem, agora tem um recado importante. Olha só, o SIM, que é o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, vai oferecer amanhã 351 vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência durante um evento especial aqui em Salvador. Para participar da seleção, os interessados vão ter que ir na sede do SIM ou em uma das prefeituras bairros daqui de Salvador, levando originais de carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar, para a realização do cadastro de busca por vagas e de encaminhamento para entrevistas e seleções. Na sede do órgão, as oportunidades poderão ser acessadas a partir das 8 da manhã, tá bom? Então passa o recado aí para todo mundo que você conhece, alguma pessoa que tem deficiência, para poder aproveitar essa oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo, o Band Mulher volta já já, não saia daí. Band Mulher está de volta. Hoje a gente está falando sobre separação quando envolve filhos. Já estou recebendo muitas perguntas aqui no WhatsApp, já queria começar a fazer aqui. Bom, boa tarde, Larissa de Lauro de Freitas quem fala. Quando os filhos estão indo mal na escola, o que fazer? É culpa ou trauma da separação? Lúcia, o que você acha? Olha, a questão das demandas escolares podem sim ser, né, originadas por conta dos problemas familiares, mas é importante investigar se existe um problema de aprendizagem focado numa demanda psicoterápica mesmo, independente da relação familiar, né? Sim. Existem crianças que apresentam fatores biológicos, neurobiológicos, que precisam ser estudados e aí é aconselhado procurar um profissional, né, de preferência, inicialmente um psicólogo e um fonoaudiólogo para poder fazer a avaliação. Muito bom. Bom, quando a guarda é compartilhada e no dia do pai ele não vem buscar a criança, o que fazer? Qual atitude a mãe pode tomar? Quem pergunta é a Maria. Olha, Maria, você pode se dirigir à DERCA, Delegacia da Criança e do Adolescente, prestar uma queixa, vai lá com a cópia, né, da decisão judicial que conferiu essa guarda compartilhada, estipulando esse direito de convivência entre vocês, de visita, e dá uma queixa por descumprimento aí da obrigação que ele tem de buscar ou apanhar essa criança, o seu filho. É um direito da criança em ter essa convivência, Pamela, com o seu pai ou com a sua mãe. Então, ela é protegida, sim, pela lei. Você vai até a delegacia e o juiz, certamente, recebendo essa queixa, vai majorar
vai penalizar esse pai, podendo inclusive até sofrer sanções com a guarda, o compartilhamento, evitar esse compartilhamento, enfim, é o que pode ser feito aí neste caso específico. Ok. Deixa eu te dar mais um recado. Olha só, você que realizou o sonho da casa própria, comprou casa ou apartamento, mas não está conseguindo pagar as prestações, cuidado para o sonho não virar pesadelo, viu? Você sabia que após o atraso de 3 parcelas ou mais, o banco já está autorizado a leiloar o seu imóvel e você só recebe a ordem de despejo? Não caia nessa armadilha, não perca o seu imóvel. Procure hoje mesmo a ACEBA. Anote aí o telefone, é o 3334-4181. Agora, olha só, quase meio século de convívio com o político Antônio Carlos Magalhães inspirou o jornalista e escritor Fernando Vita a escrever República dos Mentecaptos. É com ele que eu converso agora aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre este livro. Tudo bem, Fernando? Olá, muito bem-vindo. Ótimo. Prazer. Conta pra gente, República dos Mentecaptos. O que é que conta essa história? Bom, na verdade, este eu diria que é o meu 4º livro, Sim. Mas é o primeiro romance, talvez, da literatura brasileira, em que um político controverso, polêmico, para o bem e para o mal, Antônio Carlos Magalhães, aparece como protagonista. É um personagem de uma trama romanesca. Sim. E isso é inédito na literatura brasileira. Não é biografia, não é um livro de causos, mas é um livro muito bem humorado, que trata da história de um prefeito de uma cidade fictícia que busca ser, na sua pequena província, tudo aquilo que o Antônio Carlos é a nível de Bahia e de Brasil. Ou seja, ele busca imitar em tudo o Antônio Carlos e, claro, que uma coisa desse nível tem amplas possibilidades de dar certamente errado. Verdade. Mas a trama também se desenvolve numa outra linha. O nível digamos, de fanatismo desse prefeito Sim. em imitar o Antônio Carlos é tão grande que ele se chamando Augusto Magalhães Braga, ele se autodenomina AMB, para ficar próximo do ACM. E mais ainda, ele acha que o Antônio Carlos, com os poderes que determinada época reunia, podia de uma hora para outra, de uma canetada, transformar a Bahia numa imensa república para que o Antônio Carlos fosse o presidente. Entendi. Em contrapartida, os municípios virariam estados e todos os prefeitos virariam governadores. Os distritos virariam vilas com seus respectivos prefeitos. Sim. E eu tenho a impressão que, em se dando essa metamorfose jurídico, institucional e política tão louca, ia ser muita gente para mandar e pouca gente para ser mandada. Ave Maria, muita. Ó, já viu então que é para dar muita risada, para se divertir aqui nessa leitura. A gente está falando aqui do Antônio Carlos Magalhães. Se ele estivesse vivo, ele teria completado no último dia 4 de setembro 92 anos, né? 92 anos. Por todo o tempo que ele passou na vida, ele próprio costumava dizer, quando ele aprontava alguma coisa por bem ou por mal, costumo dizer, ele disse, olha, eu sou um personagem. E tanto ele repetiu, e tanto eu vi... Pronto, que você fez um livro e colocou ele aqui. Tentei, pelo menos, colocá-lo como personagem e garanto que as pessoas terão a oportunidade de ver uma história muito rocambolesca, muito louca, mas certamente, pelo menos para mim, divertida. Muito bom. Bom, o lançamento do livro acontece nessa semana, no dia 12, quinta-feira, das 18 às 22 horas, né? Na Saraiva do Salvador Shopping. Muito bem. Tem outros personagens, além do ACM? Outros que a gente conhece, assim? Tem, sim. Famosos? Sim. Ao longo do livro, alguns personagens vão aparecendo com seus verdadeiros nomes, DNAs, endereços, datas de nascimento. Outros aparecem muito parecidos com pessoas reais, de forma de que quem viveu ou vive, quem viveu na Bahia e vive ainda hoje, principalmente quem viveu ali pelos anos 60, 70... Vai logo reconhecer, se identificar. Muito bem, Fernando, muito obrigada, tá? Parabéns pelo trabalho. Maravilha. Até a próxima. Olha só, tem novidade na tela da Band. Hoje, às 10 horas, estreia o Band Notícias. Veja.
Band Notícias está chegando na sua casa com os principais assuntos do Brasil e do mundo. Para atualizar as notícias mais importantes, mas além de atualizar, te ajudar a entender por que aquilo aconteceu. Para isso, a gente vai ter uma grande equipe com correspondentes pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Vai ter gente de Nova York, da China, falando com a gente também em Brasília. Os nossos repórteres aí chegando com o melhor da notícia para você. E teremos, além dos nossos correspondentes, comentaristas, esporte, política, economia, exatamente para contextualizar as notícias mais importantes do dia. Claro, com a sua participação também através das redes sociais, ou seja, um jornalismo fundamental e transparente com o Band Notícias. Hoje estreia o seu Jornal das 10, Band Notícias. Tá aí, você sempre muito bem informado aqui na Band. 10 da noite tem Band Notícias. Agora vamos continuar aqui respondendo as perguntas que você enviou para o nosso WhatsApp. Aqui a Débora Clementino de Cajazeiras. Entrei com uma ação de revisão de pensão, teve audiência e a outra parte não compareceu. E não achei o novo endereço. Ele pode ser intimado por telefone, Lisandra? Olha, a legislação ela fala dos meios de comunicação mais atualizados, mas é um pouco delicado, assim. Na prática, o ideal era buscar um endereço. Hoje em dia, com Google, redes sociais, a gente dá uma busca lá no Facebook, procura saber. O ideal era ela tentar um endereço, sim. Entendi. Tem um beijo aqui, ó, do Lázaro Santana, do seu pai. Beijo grande, minha filha linda. Essa relação, claro, a gente se preocupa muito, né? Aquele pai que separa. Será que eu vou perder essa relação com meus filhos, já que eu não estou ali no dia a dia com eles? Essa relação, ela pode ser construída de outras formas também, né, Juliana? Sim, com certeza. No meu caso, meu pai não perderia de hipótese alguma, porque eu sou apaixonada por ele, né? Desde pequena. Mas acho que os pais, eles na verdade, têm que amar os filhos. É bem simples. Tem que amar. Se amar, não vai querer ficar longe. Acima de qualquer coisa, acima tem que botar de qualquer o amor, coisa, né? Acima de qualquer coisa é o amor. E aí você vai querer saber de todas as questões de seus filhos, enfim, e participar, né? Exatamente. Nossa, ter um filho e não participar da vida... Não é só chegar ali no dia, na hora marcada e cobrar ainda que esse filho tenha essa relação, essa intimidade, né? Não. Esse amor tem que ser construído também diariamente, né? E ele é construído não só... porque às vezes se tem uma impressão de que o pai... o pai faz tudo, bajula, enfim, não quer ter aquela coisa do compromisso. Ele é construído, inclusive... Com broncas, exatamente, né? Com pontuar certas coisas que são importantes. É isso aí. Vamos lembrar, a gente está falando de separação com filhos, vamos lembrar de alguns famosos que se separaram. Uns foram muito bem, muito tranquilos e outros deram algumas boas tretas. Tipo o Wesley Safadão aí, quem não lembra da história do Wesley Safadão, que se separou e teve uma maior confusão aí por causa do valor da pensão, de quanto que seria esse valor dessa pensão. Esse assunto veio aí a público e até hoje rende bastante. Vamos ver o próximo casal aí? Esses são super bem resolvidos, Marcelo Novaes e Letícia Spiller, deram super certo, compartilham aí a guarda dos filhos, que cresce ali entre o pai e a mãe como uma nova família, né? Porque ela se configurou de uma nova forma depois da separação, mas deu tudo super certo. Esses, quem são? Vocês sabem quem são esses daí? Esses que têm esses filhos todos? Angelina Jolie e Brad Pitt. Esses dois se separaram recentemente e estão brigando na justiça pela guarda dos filhos, que são ali 3 dos filhos, são 6, mas 3 dos filhos são adotados. Então, eles estão aí na justiça brigando pela guarda dos filhos. Tem mais casal aí? Complicado ou bonitinho? Bonitinho. Edson Celulari e Cláudia Raia aí, ó. Deu super certo também essa separação. Tá aí os 2 filhos também. Tem mais um complicado? Bota o complicado. Ih, esse foi complicadíssimo também. Tom Cruise e Kate Holmes também. Super complicados o casal aí de atores hollywoodianos. Deu o que falar também com essa separação. E essa é a mais recente, todo mundo tá falando sobre isso, né? Do Pedro Scooby, que é o ex-namorado da Anitta, e a Luana Piovani, né? Essa separação rendeu bastante. Eles têm 3 filhos, né? 2, inclusive, são gêmeos. E aí, essa separação tem rendido bastante, porque a Luana tem ido sempre nas suas redes sociais para falar, para botar a boca no trombone mesmo, para falar que o pai veio buscar, não veio buscar, enfim. E aí eu já queria aproveitar para perguntar a Lúcia, quando acontece essa exposição, né? Quando seja famoso ou não, mas quando a mãe ou quando o pai resolve expor muito essa situação, falando, você é pai, mas você nunca vem aqui falar com seus filhos, você não se importa com seus filhos, e falar isso, por exemplo, na frente, na presença das crianças. É bastante complicado, né? Pamela, isso é terrível para as crianças, né? Não é saudável de maneira alguma um filho ver uma mãe ou um pai ser descredenciado, ser desqualificado pelo outro, que
são duas pessoas, o pai e a mãe são duas pessoas de muito significado para a criança. Exato. Para o filho, né? É muito importante, é necessário realmente que os pais tenham cuidado com essa parte. O desvínculo que eles têm, né? Que eles vão desenvolver ali. Não pode chegar à criança, né? Ao filho, porque este filho vai estar maturando, desenvolvendo leituras a respeito daquela separação e, obviamente, essas leituras podem ser adoecedoras, né? Mas é bem complicado. Às vezes vem aqueles momentos de raiva mesmo, que a mãe acaba falando, o pai acaba falando mesmo, colocando a raiva para fora, mas você tem que ter muito cuidado quando você fizer isso na presença dos seus filhos. Tem mais perguntas. Para tirar uma dúvida, me separei em julho de 2018 e o MP, Ministério Público, decidiu, mesmo que provisoriamente, que o acesso ao meu filho de 4 anos fosse apenas aos sábados, num período de 9 horas, não havendo a possibilidade de pernoite. Isso é normal? Porque de fato eu não posso ter um filho, ter meu filho num período maior? Lisandra, o que é que você acha? Bem, na verdade, assim, cada caso é um caso, né? Mas, a meu ver, é pouco tempo mesmo dedicado a esse pai e se eu fosse ele, eu recorreria. Dá para recorrer, né? Claro. Tem também, boa tarde, fui casado, separei da minha ex-mulher, meu filho tinha 2 anos, hoje ele tem 5. Desde sempre criei meu filho sozinho. Hoje ela se arrependeu e quer criar um menino. É possível? A avó? Não, a mulher. Ele separou dela, a ex-mulher, ele tinha 2 anos, hoje a criança tem 5 anos. E ele sempre criou o filho sozinho. Hoje a mãe da criança se arrependeu e quer criar também esse menino. É possível? É possível. Como você falou anteriormente, o amor se constrói, né? E a lei, ela incentiva esse tipo de aproximação entre mãe, filho, pai, filho. Se a mãe quer retornar a essa convivência e ela pode lutar por isso, sim. Tem que ter um cuidado maior, principalmente como a Lúcia falou, por conta dessa situação da relação de mãe e filho que foi quebrada de alguma forma. Mas é possível, sim. Com a equipe multidisciplinar, hoje a lei autoriza essa equipe colaborar para que essa convivência seja melhor. Não há uma perda, tá? A gente sempre tenta pensar que há uma briga entre guarda compartilhada, não é uma perda de um e o ganho de outro. A mediação pode ajudar muito isso. Sim. Né? A ideia é que essa convivência seja compartilhada, que essa convivência seja mais equilibrada possível. Então é possível. Tá em tempo ainda, né? E essa criança também tem direito da presença, já que essa mãe se arrependeu, que ela volte, de fato, ali à vida, e que esse pai também tenha essa maturidade de entender este processo e entender também como é bom para o filho, que eu tenho certeza que você tanto ama. Tem um comentário aqui, assunto muito bom, 10 anos depois estamos nos separando com 2 garotos de 5 e 2 anos, estamos levando da melhor forma possível para não afetar os garotos. No início é difícil, mas vida que segue. Acho que o importante mesmo é o respeito de ambos. E é isso aí, com essa mensagem que eu quero encerrar o nosso programa de hoje. Estamos chegando ao final, queria ter tempo para falar mais aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Juliana, muito obrigada por compartilhar aqui a sua história com a gente. Vamos ver quem assistiu o Band Mulher de hoje, rapidinho aí, bota na tela. Judivande aqui da Band, Judivan tá todo dia comigo. Adoro, beijo, Judivan. Maria de Lourdes, São Gonçalo dos Campos, também com a gente. Muito obrigada, Maria. Adson de Lauro de Freitas, ligadinho no Band Mulher, muito obrigada. Os homens todos assistindo, tá vendo? O Joe de Santo Amaro também, adorei o Joe, adorei. Lucas de Morro de São Paulo também fez uma pose bonitão aí, ó, pra fazer a foto pra gente. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada mais uma vez vocês aqui no estúdio. Amanhã estamos de volta para falar de um assunto super delicado. O nosso tema é depressão e prevenção ao suicídio, um assunto que está sendo muito falado nesse mês de setembro, que é o mês de prevenção. Eu te espero a partir de 1h15 da tarde, tá bom? Uma ótima tarde e até lá. Tchau, tchau.